Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast no Bico da Águia, aqui pela TV Gazeta, Canal 2, e também pelo portal Busque News, o maior site de notícias do norte de Minas. Você pode conferir lá no canal do YouTube todas as edições dessa terceira edição do podcast No Bico da Águia, que recebe, com certeza, convidados muito interessantes, convidados que têm uma história para contar, e hoje não poderia ser diferente, porque estou recebendo uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida, que eu conheci há muitos anos atrás, quando foi minha aluna de publicidade e propaganda, e hoje ela, publicitária, tem uma história interessante, ela é uma mulher trans hoje, e tem muita coisa bacana para estar falando para vocês. Eu tenho o prazer de receber minha querida amiga Carla Arruda. Que prazer, Carla, estar te recebendo hoje aqui no Bico da Águia. Ô, André, obrigada. É um prazer gigantesco estar aqui. Depois de assistir tantas aulas suas, de estar em estúdio com você, gravando na faculdade. É verdade, muitos momentos, você tá de botecos também, conversar e rir um bocado. Agora verdade. tá aqui com você é uma alegria. Demais, alegria minha, até porque você, né, é uma pessoa que a gente já teve esse relacionamento antes, assim, na época da faculdade e tudo, e teve uma transformação muito grande na sua vida, né, Carla? Uma transformação nos últimos anos que, né, as pessoas que te conheceram, te conheciam e tudo, até ficaram surpresas com tudo isso, mas a sua coragem, o seu enfrentamento, você segue firme né, nessa sua nova vida, né, de transição de gênero. Então eu queria exatamente pedir para você contar um pouquinho quem é a Carla Arruda, contextualizar um pouquinho para a galera entender um pouquinho a Carla Arruda. Bom, primeiro a Carla Arruda, ela é uma empresária. Eu trabalho com diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, com consultorias empresariais. Eu hoje me identifico como mulher trans. Meus pronomes são ela e dela. Eu tenho um filho de 10 anos, que é a razão da minha vida. Eu sou uma pessoa que vive o dia a dia aqui na nossa cidade. Basicamente isso. Mas de tudo ainda, eu ainda sou uma mulher trans. Eu ainda carrego esse rótulo forte comigo e que eu transformo num processo de militância. Eu acho que é importante, André, só para poder contextualizar e colocar tudo na mesma página, explicar o que é uma pessoa trans. Eu acho importantíssimo isso, cara. Tá? Vamos lá. Pessoas trans são pessoas que não se identificam mais com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento, normalmente pela genitália. Um exemplo, quando eu nasci, o médico pegou e olhou, tem um piu-piu, é menino. E ele errou, eu sou menina. Tudo bem, que eu demorei 42 anos para poder descobrir que ele tinha errado, mas ele errou. Você, quando nasceu, o médico pegou e olhou, tem piu-piu, é menino, e ele estava certo até então. Acertou. Ele acertou nessa. E aí, você é uma pessoa cisgênera. Entendi. Que é uma pessoa que manteve o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento pela genitália. E isso é realmente, como você fala assim, lá no início, no nascimento, na identificação, né, do gênero através da genitália, isso não é uma construção de vida? Você descobre através das suas experiências, das pessoas que você relaciona. Como foi o seu processo? Porque realmente é uma coisa para a gente entender dessa forma. Porque, claro, todo mundo que nasce, ele vai ser identificado por sua genitália, porque não tem outra forma de falar, você vai ser o quê? Vão esperar você crescer para saber o que vai ser ou deixou de ser. Como é esse processo? Isso é muita diferença de gênero e sexo. Sim. Sexo biológico é definido cromossomicamente e é externado fisicamente pela genitália. Sim. Isso é o sexo biológico. O gênero é uma construção social. Entendi. Então, homem, mulher, o que é ser homem? O que é ser mulher? É uma construção social de nossa época. O que é ser homem no Brasil é diferente do que é ser homem no Japão, às vezes. É diferente do que o que é ser homem hoje, é diferente do que é ser homem em 1200. Que loucura, cara. Então é uma construção social. E aí, eu me expressei masculinamente, me entendi como um homem até meus 42 anos de idade. E viveu tudo isso. Você, né, tem uma história de um casamento, até o filho que você tem também é desse período. Né? E como foi essa experiência, assim, essa transição? Eu tive esse relacionamento por 12 anos. Eu trabalhava, eu era diretora de um grupo de faculdades. Sim. Eu tinha uma vida classe média de homem branco, cis, com todos os meus privilégios, sem saber que eu tinha tantos privilégios. Hoje eu vejo o quão privilegiada eu era nesse momento. E aos 42 anos, eu sempre escutei muito podcast, sempre gostei muito de podcast. Sim. Eu acompanhava um podcast da Mariana Mafra,
que hoje chama JujubaCast. Sim. E em 2022, no Dia do Orgulho Gay, ela lança um podcast com histórias LGBT. Certo. Era um podcast de histórias. Entendi. E aí, nesse podcast, a última história era a história de uma mulher trans, mais ou menos da minha idade, da minha classe social. E ela foi contando a história da transição dela. A Mariana foi lendo a história e tudo mais. E aí, essa história foi me pegando. Foi me incomodando, eu fui olhando... Você foi tendo algum tipo de identificação? E eu assim, sem com saber ela o que contava? era, assim, pô, tá incômodo. Tanto que eu comecei a ouvir muito picada essa história, mas eu queria ouvir. E é até o ponto que eu entendi que aquela história não era só da Mariana. Sim. Que a Mariana estava contando a história dela, sem contar que era dela. Depois, no meio do caminho, ela revela que era a história da transição de gênero dela. Ela mesma. Mas antes disso, eu entendi que aquela era também a minha história. Que as vivências, muita coisa muito parecida, esse sentimento. E a partir daquele momento eu entendi que eu era uma mulher trans. Teve um dia que você acordou e falou, hoje é diferente? Teve um dia que o seu gênero masculino foi a última noite dele como gênero masculino? Você acordar, hoje é o dia de uma nova vida? Ou não é assim? Que engraçado essa pergunta. Tem uma virada de chave. Eu não sei falar que dia exato foi esse. Mas eu sei que a partir do momento que eu ouvi essa história dela e que eu virei e falei, putz, eu sou uma mulher. Agora sambou tudo. O que eu faço com isso? Tá lá, né? Eu tenho um casamento, eu tenho um trabalho, eu tenho um filho, eu tenho uma vida, eu tenho uma família. Toda a relação com o outro, né? Que tá em sua volta ali. Como essas pessoas vão encarar isso? E como foi pra você enfrentar tudo isso, Carla? É assustador, André. É assustador, imagino. É assustador. Porque a sociedade não tá preparada pra isso, né, cara? Eu saí de um homem branco cis, que é o topo da cadeia alimentar, para poder ir para a última classe humana, que é a travesti. De preconceitos total, né? De tudo. Nós fazemos parte de uma população que tem expectativa de vida no Brasil de 35 anos. Que loucura. Nós estamos no país que pelo 16º ano consecutivo é o que mais mata pessoas trans e travestis. Intolerância, né? Então, assim, eu saí daqui da cadeia alimentar para poder virar a presa. Então é assustador. Claro que eu tenho milhões de privilégios. Eu tive a oportunidade de ser acompanhada por uma psicóloga de São Paulo, a Fernanda Teixeira, que é especialista em pessoas trans. Então eu fiquei 2 anos sendo acompanhada pela Fernanda. Então eu tenho esse privilégio. Eu tive a oportunidade de procurar médicos responsáveis, especializados, para poder cuidar da minha hormonização. Você teve um apoio, né? Eu tive todo um apoio para poder fazer. Por quê? Porque eu tinha uma condição financeira dentro dos meus privilégios para isso. Privilégio que a maioria das pessoas trans não tem. E exatamente o que eu ia te dizer. Existem muitas pessoas na mesma situação, só que não têm esse privilégio. Não tem. Que vão ter que enfrentar isso sozinho, muitas vezes vão passar por uma rajada de preconceitos em todos os estágios e muitas vezes cometem suicídio, passam muita situação difícil, não é verdade? É muito engraçado você falar dessa questão do suicídio, do autoextermínio da população trans, porque agora passou pelo Senado uma lei que vai dificultar acesso a adolescentes trans a bloqueio hormonal e hormonização. Olha só. Porque como é que funciona a transição infantil, tá? De crianças trans. A criança trans ela pode fazer uma transição social. O que é isso? Com a autorização da família, ela vai ser chamada pelo nome que ela se identifica na escola, nos locais, vai trocar suas roupas e vai ser tratada no gênero que ela se identifica. Isso é uma transição social. A partir da puberdade, pode ser feito um bloqueio hormonal. Por exemplo, uma menina trans, uma criança trans feminina, ela vai tomar um bloqueador de testosterona para que não desenvolva características masculinas, como barba, como pelos, para que isso seja reduzido. Assim como o contrário também acontece quando um menino trans vai tomar um bloqueador de estrogênio para que não desenvolva seios, para que não desenvolva. Isso acontece também, só para colocar um paralelo, dentro do esporte. As ginastas olímpicas, por exemplo, elas tomam bloqueador por muito tempo para não crescer tanto, para poder se manter mais tempo no esporte. Padrão de então, isso já acontece dentro da cisgeneridade também. Dentro das pessoas cis também acontece esse bloqueio na adolescência, quando é necessário. Seja por esporte, seja por que for. E aí, aos 16 anos, a pessoa trans, adolescente trans, ele pode fazer hormonização cruzada, que é manter o bloqueio e colocar o hormônio do gênero que ele se identifica. Para bloquear.
Ele bloqueia o que o corpo produz e introduz o hormônio que se identifica. É possível uma criança se identificar como um gênero trans? Ela tem condição para isso? A partir de 2 Como é anos que é e isso? meio, 3 anos... É o sentimento dela, né? Você tem a noção do eu. E a partir do momento que você tem a noção do eu, você tem noção também sobre o que você é e sobre o seu gênero. Se está de acordo ou não. E aí cabe a família acolher ou não a Você não situação. teve esse start nessa época? Ou nessa época chegou a ter algum tipo de nuance para falar, peraí, tem alguma coisa aqui diferente? Hoje, eu desbloqueei algumas lembranças na terapia e tudo mais. Uma delas era eu com 5, 6 anos, olhando no espelho e não concordando com a minha genitália. E Então, se você teve Papai algum Noel tipo entregou errado. Entendi. Então já tinha essa questão já, toda que... ela aparece várias vezes ao longo da minha vida. Chega aos seus 42 anos e você é como se fosse um ponto de saturação, porque dali você explode para uma outra realidade, mas todas as consequências, né, que você criou no sentido de chegar até aquele ponto, que é a sua vida, a sua família, o seu filho, a sua esposa e tudo mais ali, você tem que enfrentar. Como foi para você enfrentar isso, olhar de frente para as pessoas? E eu quero lembrar, inclusive, um fato interessante, que a primeira vez que eu te encontrei, quando você tinha feito a transição de gênero, que foi lá no Corredor Cultural, e eu tive o prazer de ser professor da Carla e toda a turma dela, lembro da Julie, o Chico, tanta gente bacana que foi, né, dessa turma, eles estavam reunidos, a turma toda reunida num bar lá. Eu nem sabia, eu cheguei, encontrei a todos, eles fizeram uma grande festa, e de repente a Carla aparece, né? E eu falei, que isso, Carla? Por que você... Não era, eu falava seu outro nome, lembra? Por que você está vestida dessa forma? Aí você me explicou e eu não acreditei. Eu falei, você tá brincando, esse cara está brincando comigo. Mas era verdade, cara, que loucura. Foi bem e a partir, depois foi a primeira vez que eu te encontrei. E a partir dali eu já vi que você realmente adotou uma postura, sabe, de presença, de enfrentamento, de mostrar a verdade e de olhar as pessoas no olho, cara a cara, e mostrar nessa nova vida que você estava surgindo ali, Sim. né? André, e nesse ponto, assim, uma coisa que é importante colocar, e aí eu acho que é importante falar isso, que você, desde o primeiro momento, me acolheu e me respeitou Sim. em todos os momentos. Sim. Você sempre teve um carinho muito grande por mim, desde antes da transição. Sim, E claro. isso manteve, e o respeito que você tem por mim é algo, assim, maravilhoso. É verdade. E pra gente isso faz muita diferença. Claro. Porque o normal é não ser respeitado, né? Mas naquele dia foi muito legal, porque eu estava início da transição. Então a minha expressão ainda era muito masculina. Então eu estava dentro do que a gente chama de queer, né? Que é o estranho, que é aquilo que mistura os dois gêneros. Então você estava convivendo sempre com um rapaz de barba, eu tinha barba, cabelo cortadinho na régua, de blazer, roupa social, ou então roupas bem masculinas, e de repente você me vê sem barba, maquiada, rebolando pelo corredor cultural, com roupas femininas. Então, assim, é um choque. Eu entendo que é um choque. E assim, para as pessoas, no geral, né? Não, é porque as pessoas também, elas, quer dizer, não estão acostumadas com isso no dia a dia, e toda uma formação social, né, de preconceito, né, você está falando de homens cis sentados num bar e desdenhando disso, rindo de lá, tá vendo aquilo, papapá, aquela coisa toda. Então o mundo gira muito em cima disso. E gira muito em cima da falta de respeito também, de entender o outro. Porque você não é o outro, cara. O outro é o outro. Então você tem que respeitar o que o outro é, da forma como seja, mesmo de uma forma tão radical, que eu entendo que é algo bastante radical, e até pelo o tamanho de enfrentamento que você tem. Você citou aí queer e tal, a gente estava conversando antes aqui sobre essa sigla que cada vez aumenta mais. E muita gente aí, por ignorância também, né, de ver essa situação, não entende cada coisa dentro do seu lugar. Então explica pra gente um pouco dessa sigla aí, começa com LGBT, eu me lembro que iniciou com LGBT, mas agora já tem várias letras. Na aí, verdade, ela iniciou como GLS, né? GLS, antes de eu explicar assim, deixa eu contar uma historinha antes, que uma vez um conhecido meu, hétero, cis, normativo, bruto, virou pra mim e perguntou, essa sigla que só cresce? E aí, afasta as pessoas, porque quem é que vai decorar isso tudo? E aí, eu que sou hétero, não consigo decorar a sigla. E você quer que eu seja aliado, como, tudo mais? Aí eu expliquei que essa sigla não é feita pra ele.
essa sigla é feita para mim. É para que eu possa me identificar, para que eu possa me ver, para que eu possa me situar. Porque se fosse para ele, ainda era GLS. E aí, onde é que o T ia estar? Onde é que a pessoa trans ia estar? Cadê? Eu estaria onde? Onde estava a representatividade? Então, por isso que a sigla ela só cresce. Mas, assim, se você sabe LGBT+, já tá valendo pra caramba. Já tá dentro. Não precisa saber a sigla toda, não precisa conhecer a fundo cada coisa, porque não é sua vivência, a não ser que seja sua vivência, que você tenha interesse, que trabalhe com isso, que você estude com isso. Mas fora isso, assim, LGBT, tá, assim, a gente entende que é um aliado, ok? Vamos para a sigla completa, então, rapidamente? Para orientar a galera aí, para eles saberem um pouquinho como é que funciona. Eu preciso da minha sigla anotada aqui, porque além de ser LGBT, que é IAPN+, eu achei que tinha pouca letra na minha vida. Eu também sou TDAH, então se eu não tiver a sigla anotadinha aqui, no meio do caminho eu me perco. Primeiro, L, que são lésbicas, que são mulheres cisgêneras ou transgêneras, que se atraem por outras mulheres cisgêneras ou transgêneras. Entendi. Tá? G, são homens cisgêneros ou transgêneros que se atraem por homens cisgêneros ou transgêneros. B, um detalhe, por que o L está antes do G e antes era LGBT e agora antes era GLS e agora é LGBT? Porque a gente entende que o homem tem milhões de privilégios, então a gente coloca as mulheres primeiro. É uma cortesia. É um jeito de dar mais força à luta feminina também. B, são pessoas bissexuais. Que seriam os dois juntos, o L e o G? Se juntam no B? Ou não? Não tem nada a ver? Não. Né? O bissexual é a pessoa que se atrai pelos dois gêneros, homem ou mulher. Independente da quantidade. E pelo trans também? Ou não? Por pessoas também, porque questão de... a mulher trans... Vamos lá. Mulher é um substantivo, trans é um adjetivo. Sim. Então, uma mulher gorda é uma mulher preta é uma mulher branca é uma mulher baixa é uma mulher trans é uma mulher. Então, é só um adjetivo. Entendi. Então, quando eu falo se atrai por homem e mulher, inclui pessoas trans ou também pessoas cisgêneras. Entendi. Tá? Então, o B se atrai por mulheres e por homens. Homens e mulheres se atraem por mulheres e homens, sendo cis ou trans. Entendi. E aí a gente tem depois a letra T, que são as pessoas trans, que é um termo guarda-chuva, que é um termo que abrange outros termos também. Sim. Que, como eu disse, já expliquei antes, são as pessoas que não se identificam com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Depois temos queer, que é o quê? Queer vem do inglês, que é estranho, bizarro, era um termo que era usado para agredir as pessoas LGBT, e a gente puxou para a gente, que é o único termo, inclusive, da sigla, que fala sobre expressão de gênero. Queer é tudo aquilo que não se encaixa na normatividade, na heterocis-normatividade. Por exemplo, se você resolvesse que você vai usar roupas femininas, as pessoas iam olhar e falar, tá fora do padrão, então é queer. Então, queer é tudo aquilo que foge do padrão. Sim. O I são as pessoas intersexo, antigamente, pejorativamente, chamadas de hermafroditas. Chamava-se hermafrodita. Que a pessoa que nasce com a definição da genitália quando e aí nasce, não é só da genitália. Hoje a gente sabe que queer é o maior número de pessoas dentro da... O intersexo. É o maior número de pessoas dentro da sigla. E aí, o que acontece? Pode ser características físicas, cromossômicas ou hormonais dos dois gêneros. Entendi. Por exemplo, uma mulher cisgênera que nasce, mas na adolescência não produz estrogênio e não desenvolve sexo. Isso é uma pessoa intersexo, é uma pessoa que produz hormônios. Cromossomicamente também tem características dos dois gêneros. E aí o intersexo é a única questão biológica da sigla. Já vem, né? Depois nós temos o A, que são as pessoas assexuais, que são pessoas que não sentem ou sentem pouca atração por pessoas. Nenhuma. Nós temos P, que é o melhor número, que é a melhor letra de todas. Que o P são os pansexuais, que é onde eu me identifico hoje sexualmente. Pansexual. Minha orientação. Que é quem se atrai por pessoas independente de seu gênero. Aí, diferente do bi, que se atrai por homem e mulher, o pansexual se atrai por toda a diversidade de gênero possível, como pessoas agênero, pessoas de gênero fluido, pessoas
de gêneros não normativos como um todo. Você tem que explicar depois, até para a galera também entender, essa questão da diferença do gênero e da sexualidade. Tá. Né? Porque é importante para a galera entender essa diferença. Tá. Vou terminar só a sigla, Sim, então, que eu entro nisso. Seguindo a sigla. Que nós temos depois do pansexual, que é o N, que são as pessoas não binárias. Que são as pessoas que estão fora do binarismo, que o gênero dela não se identifica nem como homem, nem como mulher. Eu me identifico com um gênero fora desse binarismo. Que gênero é esse que o nome tem? É não binário. Mas se não é de um e nem de outro, qual gênero seria? No não binário é de gênero gênero nenhum? É porque, na verdade, o binarismo é uma construção social. Baseado na biologia. Nós temos patentemente um corpo de homem e um corpo de mulher. Então a gente está dentro do binarismo. Sim. Só que, como eu disse antes, gênero é uma construção social. Entendi. Então, se a gente pensar que sexo é uma coisa e gênero é outra, Sim. as possibilidades de gênero são Diversas. E por isso a gente tem o mais. Porque a possibilidade de sexualidade, de gênero e de tudo é diversa. Inclusive, tem uma letra maravilhosa dentro do mais, que é a letra F. E? É família. Porque os O familiares... mais é o que virá, é o que vem? O mais é o quê? São as outras expressões de gênero, outras sexualidades, outras possibilidades disso, que não tem ainda uma representatividade tão grande ou uma necessidade de estar na sigla principal. Entendi. Então, o mais abarca toda a diversidade humana, inclusive familiares, que sofrem junto das pessoas. Porque a única coisa que todas as letrinhas têm em comum é que a gente sofre preconceito da sociedade. Demais. Sobre a questão que você perguntou de identidade de gênero, Isso, orientação a diferença, sexual e expressão de gênero. Orientação sexual é por quem eu me atraio afetiva ou sexualmente. Então a gente tem lésbicas, gays, bissexuais, pansexuais, são orientações sexuais, é por quem eu me atraio. Ok. Identidade de gênero é como eu me identifico em relação ao meu gênero. Entendi. No meu caso, eu sou uma mulher trans. Você é um homem cis. É a sua identidade de gênero, homem cis. A minha é mulher trans. Então é como a gente se identifica em relação ao nosso gênero. E expressão de gênero é como eu me expresso socialmente em relação ao gênero. Eu, Carla, me sinto confortável me expressando de forma femininamente, de forma feminina, ou a forma como a sociedade resolveu dizer que uma mulher deve se vestir, que é maquiada, de vestido, de saia, com roupas femininas. Isso é expressão de gênero, é como eu me expresso socialmente. Então, são essas três divisões. Então é importante essa sigla, né? Assim, às vezes as pessoas falam de forma pejorativa com relação a isso, mas para as pessoas que vivenciam, né, essa realidade, se identificam com toda a carga que envolve, né, cada exemplo, cada situação, é importante você saber onde você está ali se situando, né, onde você está se identificando. Então essa sigla é muito importante. Sim. E assim, é o que eu te falei, se você ficar no LGBT, você como um aliado da causa, o antigo S do GLS, o simpatizante, né? Se você ficar no LGBT, cara, tá de bom tamanho. A gente entende onde tá, a gente entende como respeita. Até questões acadêmicas também, reduzem letras, dependendo do tipo de estudo que tá fazendo. Então, essa é uma sigla viva. Você, a partir do momento que fez essa transição de gênero, você começou a enxergar um outro mundo, uma outra realidade, que é a realidade que as pessoas, né, que tomam essa decisão enfrentam no dia a dia, e eu não digo só da família, mas da sociedade em si, e naturalmente você acaba se tornando uma militante, assim, de defender essas pessoas ou de tentar explicar essa realidade para que ela, cada vez mais, ela seja compreendida pelas pessoas como uma coisa dentro de uma normalidade, né, que não seja nada numa questão bizarra, fora do padrão. Se é diferente de mim, eu não aceito, e esse é o grande problema. Então, como foi você se tornar essa pessoa, por ser inteligente, por ser publicitária, comunicóloga, nessa posição de uma militante LGBT? Como é que foi que você pensou isso? E o que você faz nesse sentido? Eu vi uma palestra da Duda Salabete, umas semanas atrás aqui em Montes Claros, que ela conseguiu colocar muito bem em palavras tudo que eu vivi. Sim. E ela pergunta o seguinte: o que você faz com os seus privilégios? E aí, quando eu entendo que eu sou uma mulher trans, branca, classe média, e que eu tenho acesso a locais que a maioria das pessoas trans não tem acesso,
eu faço questão de estar nesses locais. Entendi. Eu faço questão de marcar que eu sou uma travesti nesses locais. Por quê? Porque aí eu mostro para as pessoas a normalidade de ser uma pessoa trans. Que a minha vida... Cara, eu lavo banheiro. Eu faço almoço pro meu filho. Eu faço tarefa. Sim. Eu tem tenho uma minha vida empresa para normal. cuidar. Claro. Então, além de ser uma travesti, eu tenho toda uma vida. E é importante a sociedade entender isso, que nós vivemos. Porque a sociedade nos coloca, no geral, no escuro, É. na rua, na prostituição. Isso é uma realidade Nos que- é negado a luz do sol. Quantas travestis você vê comprando pão pela manhã na padaria? Não, exatamente. E aí eu faço questão de ir na padaria e Claro. comprar pão e viver a minha vida normalmente. Eu tô aqui maquiada, linda e tudo mais, mas tem dia que eu tô sem maquiagem, que eu tô de moletom, que eu tô inclusive com pelo facial por fazer, porque a pele tem que descansar de vez em quando. Cara, e as pessoas vão ter que conviver com isso. Por quê? Porque é a normalidade da minha vida. Então é Exatamente. Diz importante, respeito a você, né? dentro da militância, além do meu trabalho em empresas de consultoria, além das mentorias que eu faço, das palestras que eu dou, além disso, a minha vida, a minha existência é uma militância. O fato de Duda ter participado de um podcast aqui em nossa cidade, nós somos no interior de Minas Gerais, Sim. de Duda participar de um podcast Foi aqui. ótimo. Com o PCzinho foi excelente Exatamente, podcast foi dela. lindo o podcast. O fato de você me convidar para eu estar aqui no seu É uma podcast abertura, também. né? É. Cara, pensa isso 5 anos atrás. Quando é que uma travesti estaria sentada numa mesa Não de um podcast permitiriam isso. falando de coisas normais, falando da vida, falando da transição também, mas sem piada, sem fetichização. Falando sério, né, Carla? Falando de forma séria. Nós deixamos aquele ponto que a gente tinha antigamente, quando era exposta, que era o ponto de piada. E nós não somos mais isso. Então, isso já é uma evolução gigantesca. Acredito que E a sim, militância, ela tem que existir para que isso continue Até acontecendo. porque é uma minoria, né? É uma defesa de uma minoria. E as minorias, elas são oprimidas. E oprimidas, muitas vezes, pelo mundo em si, pelo preconceito. Aí envolve várias coisas. A própria religião, a ignorância, né? Muitas vezes. Eu imagino quantas pessoas que talvez tiveram essa decisão que você tomou, que foram abandonadas pelo pai, abandonadas pela família, abandonada por todas as pessoas. Tipo assim, você morreu para mim, você acabou para mim, essa pessoa praticamente é jogada no limbo. Quando você falou da questão da prostituição, realmente existe uma ideia de que travestis são prostitutas, que ficam nas esquinas rodando suas bolsinhas, porque os homens héteros, cis, às vezes têm esse fetiche de ter relações com travestis. E aí é uma realidade que isso existe em qualquer cidade do Brasil. Se você for nos lugares, você vê isso aí. E aí envolve tudo, né, Carla? Em cima disso, alguns pontos. O mesmo homem que nos consome, que tem esse desejo de ficar com travesti e tudo mais, é o mesmo homem que nos mata. Exatamente. Então nós temos A essa questão intolerância. da intolerância, que ela vai desde o desejo até a violência extrema. Então a gente tem essa questão que é muito séria em relação às mulheres de rua, inclusive. As mulheres que estão na rua fazendo prostituição e tudo mais, porque elas correm esse risco a cada cliente que elas atendem. Você falando dessa questão social inteira da prostituição, eu queria trazer alguns números que eu acho importante. Por favor, é importante isso. Primeiro, você falou sobre ser expulso de casa. Mulheres trans são expulsas de casa em média aos 13 anos. Olha que loucura. Homens trans em média aos 16 anos, tá? 90% da população das mulheres trans tem a prostituição como primeira ou segunda renda. Olha que loucura. Só 0,3% tem acesso à universidade. Só 4% está no mercado formal de trabalho, normalmente em empregos operacionais ou muito longe do público. Vai ficar escondido na caixinha. Então, nossa realidade ela é de opressão, ela é de esquecimento e de apagamento constantemente. E aí eu queria trazer uma coisa de Montes Claros também, por favor. sobre as mulheres trans daqui, que estão na prostituição. Sim. Você já ouviu falar, certamente, e a maioria dos nossos que está participando aqui, que está assistindo, da Pedra. Que ficava no alto do Samento, onde era um ponto de prostituição aqui em Montes Claros, famoso. A Pedra da Pilangos. Exato, a Pedra da Pilangos. Isso. Aquela pedra, ela era um ponto de descanso das mulheres trans. Inclusive, nela tinha assinaturas
de várias mulheres trans de Montes Claros que foram assassinadas. E destruíram essa pedra. Essa pedra foi retirada e destruída. Que loucura. Isso, pra você ter ideia, o nível do apagamento às pessoas trans que existem. Tiraram o nosso marco. Isso era um marco de luta das mulheres trans que estão na prostituição. Era o ponto de descanso delas durante o trabalho. E pra gente era um... Olha que interessante, eu não sabia dessa história. Pela assinatura das mulheres trans que estavam lá, que foram assassinadas aqui em Montes Claros, aquilo pra gente era um monumento. Com certeza. E isso nos foi tirado. Então a gente tem um apagamento tão gigantesco e é tão violento isso tudo, porque a destruição da pedra, ela simboliza a destruição de todas nós. Claro. Não, você não sabia dessa história. Inclusive, eu já fui a Pilangos, quando era Pilangos, no início, há muitos anos atrás, década de 80 e tal. Era uma boate que tinha... Que, inclusive, não era boate de prostituição no início, era uma boate da sociedade montesclarense. Muita gente aí, tida como gente boa, frequentou a Pilangos. Mas depois realmente se tornou uma boate relacionada à prostituição e tudo. E desse caso aí de ser um ponto de encontros de travestis e tudo, eu não sabia que tinha isso lá não. Mas o que você está falando realmente é um símbolo, né? Porque é uma realidade delas, é uma realidade de sofrimento, né, Carla? Você, que tem uma outra realidade, porque você é, como você diz, branco, né, dentro dessa sociedade nossa, de família, que já deu todo esse apoio e tudo, você não passou por isso, você teve outros tipos de experiência. Mas muitas pessoas passam por isso e caem nessa única alternativa, nessa única opção, e muitas vezes tem gente até que deve estar assistindo a gente aqui agora. Acredito que esse podcast vai ser assistido por muitas pessoas que estão nessa condição. E o que você tem de esperança de falar para essas pessoas? Porque você, como uma militante e como um exemplo bem-sucedido, vamos dizer assim, do que você se propôs, certamente você tem o que dizer para elas para tentar mudar um pouco a realidade dessas pessoas. Olha, o que eu posso dizer é que a gente segue lutando. Que a luta continua e a gente vê algumas mudanças. Por exemplo, eu estar aqui hoje é uma mudança de visão social. Eu poder dar palestras e consultorias, sentar em mesas de CEO, é uma visão, é uma mudança de visão social. Então as coisas vão mudando, porque as lutas vão acontecendo. A gente tem a Duda e a Érica no parlamento, no Congresso, isso é importantíssimo, porque são pessoas que lutam pela gente. Então cada vez mais pessoas trans estão alcançando pontos onde a voz dela pode ser ouvida. E essas pessoas, a maioria delas pelo menos, usam esse microfone que lhes dão para defender as pessoas que são minorizadas. As outras pessoas trans que não têm essa oportunidade. Então, assim, o que eu posso dizer é que a sociedade, por mais cruel que ela seja, eu vejo uma melhoria nela. Eu espero realmente que na geração do meu filho, quando meu filho for adulto, a gente tenha menos desigualdade. Que seja possível encontrar mulheres trans ou homens trans em cargo de lideranças em empresas, sendo CEOs de empresas, estando trabalhando, estudando, fazendo pesquisas acadêmicas, além da travestilidade. Sim, que eles estejam lá pela sua capacidade, não pelo que eles são de sexualmente. Exatamente. Falando, né? Com certeza. Agora sim, você tinha falado já isso, o Brasil é o país que mais se mata pessoas LGBT, em todos os sentidos. Aí eu não falo só de mulher trans, de gays, de lésbicas, de tudo. Então, assim, é uma verdadeira chacina que existe no Brasil nesse sentido. Isso você acha que é pelo nosso conservadorismo, pela questão da religião, que muitas vezes... A religião até abraça, a religião não tem nada contra. E se você for lá olhar na Bíblia, nada na Bíblia deprecia alguma coisa nesse sentido, para falar, não, você tem que combater isso aí. Mas as pessoas combatem, existe até uma tal de cura gay, você vai ser curado de ser gay. Como você enxerga toda essa realidade aí de violência real que existe contra essas pessoas, que a cada dia, agora a gente está conversando, provavelmente tem alguma pessoa desse gênero que está sendo assassinada? Eu acho que isso é muito culpa do conservadorismo, realmente. Eu acho que isso tem uma parcela gigantesca nessa questão, porque ele vem junto de uma hipocrisia muito grande. Como eu disse, quem nos consome é quem nos mata. Sim. E aí você tem um discurso dentro do conservadorismo que eu preciso achar um inimigo comum. Se a sua vida não está boa, eu tenho que te contar
a culpa de quem é. E é muito mais fácil colocar a culpa em minorias que não têm como se defender, porque não tem microfones, não tem voz para se defender, colocar a culpa nessas minorias. Então, para a população geral entender que a culpa das crianças estarem sexualizadas é da travesti. A mulher trans que vai no banheiro e vai agredir uma mulher cisgênera. Quando, na verdade, quem faz isso é o homem cisgênero. É ele que é o agressor das mulheres, e não as mulheres trans. Não existe no Brasil relatado na polícia um caso. Claro que não, isso é educação. De agressão. E quantos casos tem de homens? E assim, não, que vai se vestir de mulher para poder agredir mulher e tudo mais. Gente, que homem que vai passar por esse trabalho? Tenta passar um dia inteiro no salto alto, ver se consegue. Então a gente tem toda uma construção social para que essas minorias sejam as vítimas, sejam as culpadas de tudo que você se vitimiza. Então a violência ela existe a partir daí. E isso incita o ódio ao diferente. E o ódio causa violência contra esse diferente. Eu uma vez, quando eu estava conversando com um adolescente, um menino de 17 anos, e ele falou assim... Ele está começando ainda a aprender as coisas e falando assim, eu não gosto desse tipo de gente. Eu tenho ódio desse negócio, eu não gosto nem de ver, de estar perto e tal, não sei o quê. Como que isso é despertado num adolescente de 17 anos, entendeu? Ou seja, se expressar com tamanha violência, com uma tamanha negatividade para o outro. Eu fico pensando assim, você não tem nada a ver com o que o outro faz, cara, a vida é do outro. Você não tem que ter esse sentimento de ódio, André, você tem que ter respeito. Por que isso acontece? Não é nem despertado, é implantado. Implantado, porque isso não é natural do ser humano. Esse ódio, ele não é o natural. O natural é entender o outro e aceitar o outro. Isso é implantado nas pessoas pela sociedade, esse ódio. E acontece por quê? A vida desse adolescente provavelmente tem várias questões que ele não concorda, que não tá legal, e alguém vira para ele e fala que a culpa é da população LGBT. Ele vai escutar, não diretamente, mas vai escutando esse discurso em vários lugares, de um presidente que fala, de um deputado que fala, e aí de um influencer que fala, e aí ele vai criando essa visão de que o culpado pela sociedade está ruindo, de alguma forma, são essas pessoas. E assim, você citou o presidente, nós tivemos agora recentemente a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, que assim, o discurso de um retrocesso absurdo, porque ele, no discurso oficial dele, estatal, simplesmente ele despreza qualquer outro tipo de coisa que não seja o gênero masculino e o gênero feminino, ou seja, aquela minoria para eles não existe. E uma vez não existindo, tem que ser acabada, exterminada. Você imagina a situação que a galera vai passar com isso, né, cara? Pior do que não existir é existir e ser caçada e perseguida. Porque eles veem muito a população LGBT, a população trans. Eles olham para a população trans, só que eles olham para perseguir e matar. E perseguir e agredir a população de várias formas. Um exemplo real. Uma amiga minha que mora lá, que é uma mulher trans, ela já está com a documentação dela americana, com o nome real dela já está tudo atualizado, e chegou na casa dela uma carteira de motorista dela, a licença de motorista dela, com o nome morto. Com o nome antigo dela. O nome antigo sem solicitar. Nome morto, né? Sem solicitar. Só chegou na casa dela. Então, assim, é um tipo de agressão já está acontecendo, institucional, né? Gigantesca. Eu tenho uma amiga que mora lá, que eu brinquei um dia quando eu ia visitar, ela mora na Flórida. Eu não tenho visitar, o Carla não vem me visitar, não. Nesse momento, eu não te recebo aqui por sua segurança. Então, assim, já está acontecendo. E que retrocesso isso, né? Não, e questão de imigrantes. Não é só questão das pessoas trans. Mas você tem toda a questão de perseguição a imigrantes também. Que pensar que os Estados Unidos é um país feito de imigrantes. Imigrantes, totalmente. E aí você vai perseguir os outros imigrantes, que é a base do trabalho americano. Assim, tem tudo para dar errado. Agora, dentro desse processo, você citou personagens, né, que são bandeiras da causa, que defendem tudo. Então, quem você falou da Duda, né, da própria, aquela outra, como é o nome? Érica Hilton. Existem pessoas que você, assim, admira o trabalho, que você se espelha no trabalho, e pessoas que precisam ser escutadas, e pessoas que muitas vezes têm a coragem do enfrentamento, como a própria Érica Hilton, que é uma pessoa que enfrenta de cara mesmo, com toda a sua propriedade de estar falando sobre o assunto. Quem são as pessoas que te inspiram aí nesse... Eu vou além das pessoas que vieram muito antes da gente, como a...
a Roberta Close e outras mulheres trans, Rogéria, que são pessoas que deram visibilidade à população trans no momento onde elas foram ridicularizadas em televisão, foram feitas de piada e fetichizadas, mas foi a visibilidade que começou aí. Mas atualmente eu queria citar duas pessoas. Uma é a Maite Schneider, que é a CEO da Transidentidade, da Transidentidade aqui de Montes Claros também. Então, vou citar três pessoas, então. Sim. Primeiro, a Maite Schneider, que é do Transemprego, que ela tem uma empresa que é uma ONG que trabalha em empregar pessoas trans pelo Brasil. Ela é uma militante, a história dela é linda também, a Maite. Vale a pena ouvir a história dela, Maite Schneider. Ela é maravilhosa. Eu queria citar também a Agatha, que é uma criança trans, filha da... A mãe, esqueci o nome da mãe dela agora, o nome da mãe me fugiu, mas ela tem um perfil que é Minha Criança Trans. A mãe dela é militante, a Agatha com 3 anos de idade. Mas é daqui de Montes Claros? Não, é de fora também, é de São Paulo, acho que é de São Paulo. A Agatha com 3 anos, era identificada como menino, ela vira para a mãe dela, depois de dar vários sinais, diz, mãe, se eu morrer hoje, eu posso nascer como menina amanhã? Olha só, com 3 anos? Com 3 anos já tinha ideação suicida. Ideação de autoextermínio. Quantos não morrem, por questão de gênero. Situação? E aí a mãe dela falou, não, filha, não precisa. A partir de hoje você é uma menina. Iniciou a transição e a Agatha é uma menina de 7 anos hoje, maravilhosa. Que milita e a mãe, fala. isso, e a mãe dela também é incrível. Interessante. E eu queria citar também a Letícia Imperatriz, que é uma mulher trans aqui de Montes Claros, é uma mulher trans preta. Ela é cientista social. Ela tem uma história de luta gigantesca pelas causas trans e também pelas causas das mulheridades. A gente tem um trabalho, eu tenho um trabalho junto com ela que é maravilhoso, dentro dos presídios de Montes Claros, para poder atender e ajudar as pessoas trans que estão acoteladas. Nós temos hoje, são mais de 20 mulheres trans que estão no presídio masculino de Montes Claros, abandonadas pela família ou distantes da família. Então a gente, tipo de abuso, a gente faz um trabalho com elas, tanto de... Elas têm uma ala separada para LGBT, mas elas estão no presídio masculino, o que é muito complicado. E muitas delas com barba, com cabelo raspado, que não tem condição de expressar sua feminilidade lá dentro. Então a gente atende essas mulheres também, tanto nessa questão, junto também do Arco-Íris do Amor, com kits de higiene básica. Claro. Vamos lá conversar. A gente tá programando agora de fazer um dia de levar advogados lá para poder rever penas delas, como é que estão. Então a Letícia, ela tem esse trabalho social muito grande e é uma pessoa que eu admiro fantasticamente. Eu tenho uma pessoa que eu vou até fazer uma referência a ela, que eu tive o privilégio de ser aluno dela num curso, foi online, né? O curso chama-se Marta Rovai. A Marta é uma professora de São Paulo, mas ela é uma militante, uma defensora dessa causa. Depois eu vou te passar. Me passa depois, não conheço ela. O contato dela, até ela vai assistir essa entrevista. Eu quero mandar um grande abraço para a Marta, que realmente ela já levou, inclusive, mulheres trans para debater nas nossas aulas e falar. E cada vez mais ela traz um discurso esclarecedor, né, nesse sentido de entendimento das pessoas. E, principalmente, é o que eu acho, e aí é uma coisa particular minha, que é o respeito. Se você não tiver respeito pelo próximo, se não tiver respeito pela decisão que o outro toma, você não vai ter respeito, né, nem com você mesmo, né? Porque esse respeito é o que basta, cara, para a gente conviver. É possível todo mundo conviver tranquilamente numa boa, ocupar os espaços, você ir para um restaurante, você ir para qualquer lugar e não ter aquele olhar de culpa, aquele olhar de condenação. Olha lá, aquela pessoa ali é diferente. Não. Somos todos aqui, estamos todos aqui, temos que nos respeitar, né, Carla? É isso mesmo, tá todo mundo junto nessa confusão que é a vida, que é o mundo. E assim, quando eu dou palestra em escolas a respeito de prevenção ao bullying, eu costumo, principalmente escola pública, eu costumo falar o seguinte: a sociedade te quer preso porque você é preto. Sim. A sociedade te quer morto porque você é LGBT. A sociedade te quer trancado dentro de casa cozinhando e apanhando do marido porque você é mulher. E se você é pobre também, e porque você quer é pobre, porque a social é o maior preconceito que existe. Quer que você se mantenha nesse patamar de pobre e que você vá para as drogas, que você vá para esse lugar de autodestruição. Então, ao invés de ficar cada um brigando com o outro, cada um fazendo bullying com o outro, vamos juntar todo mundo aqui e vamos tentar mudar a sociedade?
Vamos mirar em quem está mirando na gente, ao invés de mirar um nos outros? Então, acho que precisa de união. Eu acho que a gente tem que entender que nós estamos todos no mesmo barco. E que é um barco que está muito complicado. Então, se a gente não der a mãozinha e remar todo mundo junto, eu não vejo como sair do buraco que a gente está. Uma das pautas, né, quando a gente viveu agora recentemente uma divisão política muito grande no Brasil e um discurso, né, principalmente da extrema-direita, de se apegar a essas questões. Eu me lembro até do presidente Bolsonaro indo no Jornal Nacional e mostrando uma cartilha, que é o tal do kit gay, que ele falava, que era coisa que eles estavam doutrinando as crianças, e as crianças todas iam virar gays, iam virar homossexuais, porque elas estavam tendo conteúdos que não deveriam ter naquele sentido. Na sua opinião, essa educação, ela deve ser passada para as crianças desde o início, de falar-se a verdade para elas do que é tudo, ou da forma como os conservadores pensam, ou seja, não, vamos esconder tudo isso, ela vai saber só um dia, vamos contar só o que a gente quer que eles saibam. Como você pensa nisso aí? Tá, primeiro ponto que eu acho importante ressaltar que eu dou palestra em várias escolas e eu nunca vi um kit gay na vida, tá? Isso não existe, Nunca entreguei nenhum. Então isso não existe. Isso é factoide criado pela extrema-direita para poder criar pânico moral. Então o primeiro ponto que é importante deixar muito claro, isso não existe. Indo para educação sexual e educação de gênero, essas questões em escola. Nós temos um índice altíssimo de gravidez na adolescência, principalmente em escolas públicas. Demais. Porque nós temos pais que não sabem sobre o assunto também, porque não tem escolaridade, nunca viram sobre esse assunto, e não pode falar sobre isso em escola. Então, se não puder falar sobre isso dentro da escola, não vai falar em lugar nenhum. Então, vai continuar gravidez na adolescência. O que é o que a sociedade quer que aconteça com pessoas pobres. Para poder manter naquele estágio, manter naquele nível. E aí, nós temos outras questões também, que é, se você fala com uma criança dentro do nível que ela entende, do nível de compreensão dela, aquilo é fundamental. Exemplo vivo, meu filho de 10 anos. Desde muito pequeno, lá na minha casa, da minha ex-esposa, era uma conversa aberta a respeito de sexualidade, a respeito de gênero. Sempre foi tudo muito aberto na nossa casa. Então ele cresceu num ambiente onde isso foi normalizado para ele. Exato. E aí, hoje, eu converso com ele sobre todas as questões da minha transição. Desde violências, de preconceito, e ele com 7 de anos dúvidas. Ele tem esse entendimento? Ele tem 10 hoje, ele 10, tem esse entendimento, mas assim, por quê? Porque eu passo para ele até onde está no nível que é legal para ele, claro. Então, o entendimento dele. Então, assim, quando você passa por uma criança do nível dela de entendimento, tá ok. Na adolescência, você vai aumentando esse nível de entendimento. Mas isso é de extrema importância, educação sexual e de gênero, para que as pessoas entendam que a nossa existência, entenda que a diferença existe e que ela saiba respeitar. Com certeza. E assim, você falou especificamente do seu exemplo e de todas as dificuldades, né, que logicamente não é uma coisa fácil, né, uma criança de 7 anos e tudo. O seu filho, ele sofreu algum tipo de preconceito com os coleguinhas, a partir do momento, falando, agora seu pai é mulher, que história é essa e tudo? Existiu isso? Ele fez algum relato nesse sentido? Porque o mais trágico de tudo isso são as outras pessoas querer, né, a partir de alguma situação, humilhar, denegrir, falar coisas assim, para deixar aquela pessoa triste. Houve esse tipo de situação ou ele conseguiu encarar isso numa boa? Eu pergunto isso para ele constantemente. Sim. Se ele sofreu alguma agressão. Ele relata um único caso, que foi um amiguinho dele do prédio que a gente mora, que falou que eu iria pro inferno. Aí ele chegou em casa chateado com isso. Não sei o que, falou que vai pro inferno, tudo mais, não sei o que. Aí eu virei para ele e expliquei. Filho, ele acha que eu vou pro inferno. Então a gente pressupõe que ele tá indo pro céu. Então, se ele está no céu... Eu quero estar no inferno. Vamos pro inferno. E aí ele riu, brincou, tudo mais e passou. Mas ele, até então, ele não sofreu nenhum tipo de preconceito, mas a gente sabe que em algum momento vai acontecer. Até porque eu não tenho uma posição materna na vida do meu filho. Eu sou a papaia. Ainda, né? Eu sou a pai. Eu mantive minha posição paterna na vida dele. Entendi. Então ele me chama de... Já vinha desde o início. Ele me chama de minha pai. Então isso só. gera uma confusão gigantesca. Teve uma vez numa loja, eu estava cimentando uma roupa, ele estava fora, estava na cabine cimentando, ele estava fora da cabine. Ele me perguntou alguma coisa, papai, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a vendedora
Papaya? Como assim? Ele era menorzinho um pouco, ele virou e falou, olha, tem criança que tem mamãe e papai, tem criança que tem mamãe e mamãe, eu tenho uma mamãe e uma papaya. Papaya. E você fica com essa informação Mamão, e se vira, eu sou o mamão. Assim, ao que tudo indica, eu sou um mamão. Mamão, papaya. Cara, são situações que acontecem, mas a gente tem que realmente encarar em alguns momentos, até com bom humor mesmo, para tentar levar e segurar o fardo, né, Carla? O rojão de tudo que é tão pesado. E com conhecimento ele vai tendo força. Quando você nutre a criança de conhecimento, de entendimento e de vivência, essa criança vai tendo força para poder enfrentar. Porque assim, hora nenhuma eu escondi dele que ele pode sofrer preconceito. Claro. Hora nenhuma eu escondi dele que ele pode sofrer violências em relação a isso. E aí o que a gente faz? A gente dá ferramenta para eles para lidar com isso. Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe que o tempo está passando e a gente já está chegando quase na reta final do nosso podcast. Eu queria saber dessa atuação sua profissional hoje em dia. Você tem uma empresa, que você falou rapidamente para ela, mas explica um pouco para a gente. É uma empresa de consultoria nessa questão das empresas aceitarem as pessoas, né, com essa condição de LGBT e tudo mais, e terem um conforto maior. Como é que a sua empresa atua? Tá, a Arambê, a gente existe, o que a gente faz é realmente criar ambientes diversos de forma sustentável dentro de empresas. A nossa ideia é que a diversidade dentro de uma empresa, ela aumenta a criatividade, consequentemente a inovação, consequentemente a lucratividade. Então, ter uma diversidade estruturada é legal para a empresa. Sim. Então, a gente parte desse princípio. Então, a primeira coisa que a gente faz numa empresa é uma pesquisa de diversidade, um diagnóstico de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, onde todos os funcionários que quiserem respondem uma pergunta anônima, com várias perguntas sobre isso, e a gente vai virar para a empresa depois com esse diagnóstico em mãos e criar um plano de ação para a diversidade dentro da empresa. Entendi. Que vai desde a captação e retenção de talentos diversos, que a gente atua no RH, ensinando a empresa como captar talentos diversos, como fazer entrevistas com redução de vieses de preconceitos, como trazer esse talento e manter esse talento dentro da empresa. A gente vai para a liderança para poder ensinar os líderes como lidar com a diversidade, como fazer gestão de crises, como reduzir preconceitos e como atuar nessas situações com os seus liderados. E a gente vai também para a equipe operacional, onde a gente vai fazer a integração das pessoas diversas. É um serviço completo, né? Exato. E daí eu ainda criei um outro produto meu, que é a mentoria para pessoas LGBT, que estão saindo do armário agora, ou pessoas em início de transição, ou familiares, onde eu faço uma conversa pessoal com essas pessoas, um acompanhamento por um tempo baseado na minha história, na minha vivência, no meu conhecimento, para que essa pessoa possa fazer essa transição, seja saída do armário, seja transição de gênero, ou para a família que queira acolher verdadeiramente essa pessoa LGBT que está na família dela. A gente faz essa mentoria direta com essa pessoa para que seja um momento menos traumático. Com certeza. Eu acredito que deve estar ajudando, né, muitas pessoas, porque as empresas também elas precisam entender essa diversidade e abrir espaço para profissionais, independente dessa questão de gênero, porque o que vai valer aí é a competência do profissional na ação que ele está fazendo, né? Sim. Com quem que ele sai, com o que diversidade de pensamento, você tem diversidade de criação. Então, essa diversidade é importante. E não adianta para a empresa ter só boa vontade. Eu, quando transicionei publicamente, eu trabalhava numa empresa e aí eu cheguei na diretoria e falei, olha, eu sou uma mulher e eu vou iniciar minha transição, tudo mais, não sei o quê. E aí eu fui bem acolhida. A pessoa virou falando, nossa, tudo bem, aqui você vai ser acolhida, vai ser respeitado, mudaram meu e-mail, tudo mais, mudaram o meu nome lá dentro, só que não precisa usar saia não, tá? Então, assim, existe uma tentativa de acolhimento, mas sem uma estruturação. É um processo, né, de conscientização. E o que acontece quando você coloca um tanto de gente diferente numa sala e não ensina para eles como se conviverem? É mais complicado eles entrarem em consenso, né? Então a gente precisa ensinar para essas pessoas como conviver com as diferenças. E é isso que a gente faz na Arambê. Sim. E uma coisa importante também que eu acho a gente abordar, que a gente, inclusive, vê acontecendo muitas vezes, são os crimes de homofobia. Como é caracterizado esse crime de homofobia? É uma ofensa? É a própria agressão? Porque a homofobia ela é identificada como um crime hoje em dia. As pessoas podem, se o cara entrar numa loja lá e, de certa forma, for ofendido por uma outra pessoa e tudo, ela pode denunciar. Sim, como é isso aí? A homofobia, transfobia, inclusive, ela cai hoje dentro da injúria racial.
Então cai como crime de injúria racial. Ela tem o mesmo peso do racismo hoje no Brasil. Sim. E ela é caracterizada assim como racismo quando você tem cerceamento de algum direito por essa agressão. Sim. Quando a agressão é deliberada, ela vem de um preconceito, e vem com cerceamento de algum direito. Eu, por exemplo, algum tempo atrás, umas semanas atrás, mais ou menos um mês e meio atrás, eu fui expulso de um Uber. De um Uber? Porque nós começamos uma conversa política e eu caí na armadilha e caí numa discussão com ele. E aí chega um momento que ele vira e fala: não, porque tá cheio de travesti dando palestra na escola. Eu, poxa, peraí, minha profissão é essa. Aí eu virei: olha, você sabe que o termo travesti você não pode utilizar e que transfobia é crime no nosso país. Aí ele virou pra trás e olhou pra mim: você é uma travesti? Então desce do meu carro agora! Gente, é mesmo, cara? E eu fui expulso de um Uber. Velho. Assim, eu fui na Polícia Civil, ele vai perder o réu primário dele e pagar algumas cestas básicas. Porque as pessoas têm que pagar para poder aprender. Existe também, eu já vi casos relatados de pessoas que entraram no Uber, mas vestidas com a vestimenta do candomblé e tudo mais e tudo. Preconceito e religioso. As pessoas, ela também expulsou por conta disso. Quanta ignorância, né? Assista o podcast no Bico da Águia pra você abrir um pouco sua cabeça, né, Carla? Exatamente. Nossa, tanta coisa, o mundo é tão curto. Sabe o que acontece? A nossa vida é uma viagem, velho. E você tá falando assim, você teve uma metade de sua vida aí de uma viagem com uma experiência e agora você já tá vivendo uma nova experiência. Então, a sua viagem de vida realmente ela é bastante intensa nesse sentido, porque todos nós vamos chegar ao fim, todos nós vamos ter, sabe, o nosso dia derradeiro. Minhas duas experiências foram incríveis. Minhas duas experiências foram experiências incríveis. Tanto me expressando masculinamente, até os 42 anos, como agora. Minha experiência de agora está sendo maravilhosa. Claro. Porque o principal que eu entendo é que a pessoa ela esteja bem, ela esteja... A felicidade é uma coisa difícil da gente conquistar, mas que a gente tenta buscar essa felicidade. Pra você deitar lá no seu travesseiro, tranquilo, e falar: cara, fiz a coisa certa, é isso que eu queria, é isso que está me completando. E aí você acorda com aquela força no outro dia para continuar fazendo o processo. E aí que a gente está encerrando o nosso podcast, chegando na reta final, eu queria te perguntar exatamente isso. Quais são os próximos passos dessa Carla Arruda? Onde você quer chegar nesse trabalho? É essa questão de consultoria mesmo? Você pensa em escrever um livro, fazer um documentário? Você que é uma publicitária incrível, que é uma pessoa que sempre teve um destaque muito grande em tudo que você fez, tanto é que trabalhou em grandes empresas. O que você pensa para o futuro aí para a Carla Arruda deixar marcada essa experiência? Projetos que não faltam. A cabeça de uma pessoa TDAH, publicitária, criatividade, projetos pipocam na minha cabeça de forma gigantesca. Eu tenho meu canal no YouTube, eu tenho um trabalho que eu já faço no Instagram, eu estou começando um trabalho no TikTok também, inclusive minha arroba é sempre Carla ST Arruda. O canal também é do YouTube, é isso aí? É isso também, youtube.com/Carla ST Arruda. Então a gente tem todo um trabalho que a gente já faz visualmente sobre isso, mas para o futuro eu vejo realmente continuar na militância, seja lá onde for. Ajudando pessoas, né? É usar meu privilégio para poder ajudar os outros. Para colocar isso. Carla, queria te agradecer imensamente, André, por esse momento. Eu acredito que esse bate-papo, mesmo curto, ele serviu para esclarecer muita coisa, para deixar a sua experiência, o seu exemplo, e muitas pessoas, né, que às vezes têm essa mesma realidade, vão estar se identificando. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, e esclarecer também aquele ignorante que, eu não gosto, isso e aquilo e tudo, não sei o quê, para repensar um pouquinho e falar: cara, o mundo não é isso, não. A gente tem que entender tudo que existe e respeitar, principalmente. Obrigado demais pela presença aqui no Bico da Águia. Eu que agradeço, André. E para finalizar, eu queria deixar uma frase. Sim, por favor. Você é um musicista que eu admiro profundamente. Sim. Eu acho que a gente tem que terminar esse papo com uma frase de uma música. Vamos trazer a pitch aqui? Por favor. Seja você, mesmo que seja estranho, bizarro, seja você, mesmo que seja bizarro. Lindo, eu conheço essa música. Seja você. Acho que o recado final que a gente pode falar para as pessoas é simplesmente isso. Seja você, independente de quem você seja. É isso aí, galera. E com essa frase da Carla, nós vamos encerrando o Bico da Águia dessa semana. Eu tenho certeza que você gostou da nossa entrevista. Só está tendo entrevista bacana. Lembra da irmã Mônica da semana passada? Hoje foi a Carla. E na semana que vem, com certeza, teremos um novo convidado só para você. Então, um super beijo e até a semana que vem. Valeu!